Alô, alô, 1, 2, 3, som. Vamos embora. Ainda falta um tempinho, pelo menos uns 4 minutos, para começar a aula, mas vamos já começar a conversar aqui. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Vamos lá, a gente vai estudar hoje o assunto gametogênese. E como a gente vai estudar gametogênese, é importante que a gente tenha na cabeça os assuntos das 3 últimas semanas. Então, a gente tem que dominar bem os conteúdos das 3 últimas semanas. E aí, eu queria que você acompanhasse comigo, antes de tudo, uma preparaçãozinha aqui. Vamos lá. Pronto. Então, acompanhe comigo o raciocínio das últimas 3 semanas, principal de cada um. Há 3 semanas, você deve lembrar que a gente estudou um assunto chamado intérfase. E foi quando você deve ter entendido isso. Ó. Aqui eu tenho um DNA, e o DNA vai passar por 2 estágios. Primeiro, duplicação, duplicou. E depois, espiralização, espiralizou. Então, o DNA duplicou e depois o DNA espiralizou. São as 2 etapas importantes. Isso acontece porque depois de espiralizar, o DNA vai se separar, vai se fragmentar, vai se quebrar. Pronto. Isso a gente viu há 15 dias. Há 3 semanas, melhor dizendo. Lá, a gente aprendeu que quando o DNA está na forma de filamento, a gente chama de cromatina, que quando ele se espiraliza, a gente chama de cromossomo. Cromatina, cromossomo. Se você assistir a aula, eu expliquei isso bem devagarzinho. Bora, sente rapidinho, por favor. Então, cromatina, cromossomo. A gente também aprendeu que tem 2 períodos, a intérfase, que tem o período G1S e G2, isso é a intérfase, é a preparação, e que tem a divisão celular, que neste caso a gente estudou como a mitose, e aprendeu que a mitose tem prófase, metáfase, anáfase, telófase. Pronto. Logo depois que a gente aprendeu a intérfase, eu te pergunto, você entendeu o que significa a intérfase? Por que célula faz intérfase? E a resposta é, a célula precisa pegar o DNA dela para fabricar o que for o seu destino. Se é uma célula vegetal, vai fazer fotossíntese. Se é uma célula muscular, vai se contrair. Se é uma célula do pâncreas, vai fabricar insulina. Cada célula cumpre seu papel. Como é que a célula cumpre seu papel? Fabricando proteínas e botando as proteínas para trabalhar. É isso que a célula faz. Fabricar a proteína e botar a proteína para trabalhar. É isso que a célula faz. Só que para fabricar proteína, ela vai precisar ter o DNA, porque a partir de cada DNA vai surgir RNA mensageiro, que vai indicar a fabricação de proteínas. Então, o que a intérfase faz? Ela pega o DNA que a célula tem, portanto, a alma da célula, o que indica tudo que a célula será, e duplica. A intérfase duplica o DNA. É para isso que serve. Mas, espera aí, para que o DNA tem que se duplicar? Para ser distribuído igualmente para as células filhas. Aí uma célula mãe produz 2 células filhas idênticas, perfeitamente iguais, porque isso aqui, esse DNA, é cópia desse outro. Se esse DNA indica fabricar 38 proteínas, esse fará a mesma coisa. Pronto. Só que, quando a célula vai se reproduzir, quando a célula vai para a mitose, eu preciso pegar esse DNA e separar, partir, fragmentar. Essa separação, se ele tivesse filamentoso, enlinhava um no outro, então ele se espiraliza todo, se compacta inteiro para ser fragmentado. Essa espiralização serve para haver a separação. Aí na aula seguinte a gente viu mitose. E na mitose a gente estudou a primeira fase é prófase, espiralização.
Ou seja, o DNA vai se espiralizar, é o começo da divisão celular. Depois, a metáfase apresenta a placa equatorial. A gente aprendeu que o cromossomo ficava bem no meio, bem em cima, bem no meio, bem grandão. Depois, na anáfase acontece, faltou escrever aqui, separação. Espiralização e separação. Na anáfase acontece rompimento e migração, cromossomos separados. Eu acabei emendando uma com a outra. Tudo bem. A separação na anáfase acontece, rompimento e migração, cromossomos separados. Há uma separação. Separação dos cromossomos que se duplicaram. E, finalmente, na telófase, obrigado, Márcia, na telófase eu vou ter as células filhas. Ou, botando a seta mais para cá, fica melhor. Esse material genético vai se desespiralizar. Vai ficar parecido com o que ele era lá no começo. Desespiralização. Então, a gente estudou prófase, metáfase, anáfase, telófase. Fui eu que dei esta aula. Pronto. Então, uma vez compreendido isto, você tinha entendido intéfase e tinha entendido mitose. Aí veio semana passada. Semana passada a aula foi meiose. Como é que eu vou entender meiose? Primeiro é entendendo mitose. Como assim? O que é meiose? Meiose é uma divisão celular na qual uma célula produz duas células filhas. Não, produz 4. Enquanto que na mitose, uma célula divide no meio dando 2 iguais, na meiose, uma célula divide dando 4. Então, primeira diferença de mitose para meiose. Na mitose, uma célula forma 2, na meiose, uma célula forma 4. Segundo, na mitose, célula filha é igual a outra, uma célula forma 2 idênticas. Na meiose, uma célula forma 2 que não são idênticas, porque tem metade da quantidade de cromossomos. Lembra que a gente estudou que a célula da gente é diploide, quando ela faz a meiose, vai formar a célula filha haploide. Diploide, haploide. Obrigado, Márcia. Sempre que alguém lhe pedir para sentar no lugar, sente no cantinho exato que ele pediu, porque a gente precisa ter todo mundo dentro de determinado encaminhamento, viu? Pronto. Então, vamos voltar para cá, ó. Voltei para cá. Eu tinha, na mitose, isso. Uma célula com cromossomo bem no meio e se prendia no fuso para haver a separação. Quando separava, cromossomos separados são chamados de irmãos. Então, esta célula que tinha um cromossomo 2, quando partisse, daria 2 filhas, cada uma com 2. 1, 2. Se fosse na meiose, não era assim. A diferença da meiose era, na meiose, os cromossomos ficam no meio da célula, mas eles ficam assim, ó, em pares. Cada um fica, esse cromossomo não ficaria em cima do outro, se fosse mitose, ficaria ao lado. Nunca em cima, sempre ao lado. Então eu tenho um cromossomo, se eu sou diploide, só pode ter meiose na célula diploide, porque mitose qualquer célula pode, meiose não, tem que ser diploide. Então o cromossomo emparelha. Essa é a principal diferença da mitose para a meiose. Perceba a palavra que eu vou escrever aqui, ó, mitose, olha a palavra que eu vou escrever, mitose, olha a outra palavra que eu vou escrever, meiose. Sim, adiantou o que escrever isso? Perceba o que eu vou mostrar para você, ó. Na mitose, olha o I aqui, ó. Mitose, uma bolinha só. Meiose, 2 bolinhas, uma bolinha, 2. Meiose, tem meiose 1 e 2. Isso foi o assunto da aula passada, viu? Até agora eu só estou revisando. Na mitose, olha o I, porque as células filhas são iguais. Olha o I, alinhado, porque os cromossomos ficam alinhados. I iguais, I alinhado, bem no meio, bem em cima do outro. Agora olha a meiose. Meiose tem 2, meiose 1 e 2. Meiose 1 e 2, tem 2 meioses. Cada uma delas tem prófase, metáfase, anáfase, telófase, mas uma das duas parece com a mitose. Uma das duas é igual à mitose. Uma das duas é igual... É a meiose 2, ó. Se eu sei mitose, sei meiose 2. Se eu encontrar um em cima do outro, ou é mitose ou é meiose 2.
Agora, a meiose 1 não. Olha a meiose 1, tem um E, não é? É de emparelhado. Cromossomos ficam homólogos, um ao lado do seu par. Por que ele emparelha? Justamente para separar. O objetivo do cromossomo ficar emparelhado é que quando o fuso puxar para os lados, vai separar sem romper. Aqui tem rompimento, aqui não tem. Mitose não tem rompimento. Meiose 2 não tem rompimento. Né? Não, aqui tem. Puxou, rompeu. Meiose 1 não tem. Porque o cromossomo fica de lado do outro, puxam para um lado e um para o outro, sem romper. Na meiose 1, uma célula diploide forma filha haploide. Na mitose, na meiose 2, uma célula forma filhas iguais. Ponto. Isso foi uma revisão de tudo que você viu nas últimas 3 semanas, claro, em apenas 8 minutos. 3 semanas compactados em 8 minutos. Vale a pena assistir de novo se você tiver dificuldade. Pois bem, essa aula de hoje é sobre gametogênese. E gametogênese é formar gametas, espermatozoide e óvulo. E espermatozoide e óvulo são células haploides. Atenção. Como espermatozoide e óvulo são células haploides, então, claro que se vai fabricar espermatozoide e óvulo, vai acontecer mitose ou vai acontecer meiose? Se elas são haploides, vai ter que ser meiose, não é assim? Não está errado não, viu? Vou repetir a frase, ó. Eu sou diploide, verdade. Gametas são haploides, verdade. Eu vou produzir gametas, verdade. Os gametas são produzidos por meiose, verdade. Se eu sou diploide, o gameta é haploide. Só que é uma verdade que a aula de hoje vai modificar um pouco. Porque para formar gameta não é só a meiose. Vai envolver as duas coisas. Vai ter mitose e vai ter meiose. Na verdade, vai ter as 3 coisas. Vai ter mitose, intéfase e meiose. Veja, vem comigo estudar então, começar então a nossa aula de hoje. Semana 8, gametogênese. Olha para cá. Primeiro espermatogênese, depois ovogênese. Primeiro no homem, depois na mulher, depois nos dois. Ó, olha para cá. Primeiro no homem, depois na mulher e depois nos dois. Primeiro no homem, espermatogênese. Perceba. Olhe só o que eu estou te mostrando. Se você quiser olhar essa figura devagarzinho, é só assistir a pré-aula. Eu usei a mesma figura, inclusive, para poder ninguém dizer que não pode dar um print, pode dar um print na tela, pode paralisar. Está aqui, ó. Espermatogênese. Tu entende o que significa espermatogênese? Fabricar espermatozoides. O que vai envolver espermatogênese? Olha para cá. Mitose, intéfase e meiose. Então tem uma intéfase, que é a fase de multiplicação, tem a intéfase, que é a fase de crescimento, e a meiose, que é a maturação. Então, gametogênese tem 3 etapas. Ó. Gametogênese ocorrerá nas gônadas visando gametas formar. Primeiro ocorre multiplicação, mitose. Depois o crescimento e maturação, meiose. Ó. Multiplicação, mitose, maturação, meiose. Ok? Cuidado com esse nome, maturação, meiose. Por que o nome maturação ou meiose? Por exemplo, quando vem lá nas questões, aqui, ó. Aqui, ó. Multiplicação, crescimento e maturação, meiose. Meiose 1, meiose 2, maturação, meiose. Meiose é maturação. O nome é, mas se for no macho, depois da meiose ainda tem um períodozinho, essa setinha aqui, ó, que é um período final, em que o espermatozoide ganha um chapéuzinho, que é o acrosoma e o flagelo. É uma maturação, pós-meiótica. É depois da meiose. E muita gente confunde isso com maturação. O nome maturação é para meiose. Então, multiplicação, crescimento, maturação. Eu estou usando agora a ficha que está na sua ficha aqui. Multiplicação, que é mitose, crescimento, que é a intéfase, e maturação, que é meiose 1, meiose 2. Maturação, meiose 1, meiose 2. Voltei. Então, multiplicação, mitoses. É fácil. Célula filha igual a célula mãe. Como a gônia é diploide, as filhas são diploides. Então, até aqui, todo mundo é diploide. Aí crescer não mudou, continuou diploide. Formou o espermatócito 1. Perceba, quando a espermatogônia cresceu, mudou o nome, virou espermatócito 1. Perceba, espermatócito 1
Está aqui. É formado pela mitose ou pela meiose? Nenhum dos dois. Pela intérfase. Veja. Nem mitose, nem meiose. Porque o espermatozoide 1 surgiu do crescimento de uma gônia. Qualquer gônia que cresceu, virou cito 1, virou espermatozoide 1. Agora fica fácil, ó. Não é cito 1, espia só. Cito 1 sofre meiose 1. Cito 2 sofre meiose 2. Cito 1, meiose 1. Cito 2, meiose 2. Então, ó. As filhas crescem dando citos 1, as filhas crescem dando citos 1, que formam cito 2 pela meiose 1, que formam cito 2 pela meiose 1. Cito 2 sofre a meiose 2, cito 2 sofre a meiose 2, formando o espermátide logo depois. Então, ó, a gametogênese vai envolver mitose, intérfase, meiose. Mitose, multiplicação, intérfase, crescimento, meiose, maturação. Sendo que a meiose se divide em meiose 1 e 2, ok? Perceba o que tem de mais importante. A parte mais importante é essa aqui, ó. As filhas crescem dando citos 1. Agora a parte principal, que formam cito 2 pela meiose 1. Porque aqui está o coração. Veja por quê. Porque isso aqui não é meiose 1. A meiose 1 não é aquela que a gente aprendeu na aula passada, que é onde os cromossomos ficam emparelhados. Se fica emparelhado, não é quando vai reduzir do diploide para o haploide. Então, onde houver meiose 1, o cromossomo é emparelhado. Estando emparelhado, é lá que vai ter a reducionalidade. Então, a meiose 1 reduz. Significa, achei o cito 1, foi. Dele para cima todo mundo é diploide, dele para baixo todo mundo é haploide. Ok? Então, diploide, espermatogônia, espermatogônia filha, espermatócito 1. Haploide, espermatócito 2, espermátide, espermatozoide. Ok? Tanto no homem quanto na mulher, cito 1 é a célula que você tem que localizar. Localize sempre o cito 1, que é logo depois do crescimento. Decore essa frase. As filhas crescem dando citos 1, que formam cito 2 pela meiose 1. Decore essa frase. Está aqui, ó. Vamos achar o crescimento. Tenta localizar o crescimento. Ao localizar o crescimento, achou o cito 1, é o crescimento. Achou o cito 1. Quando eu achei o cito 1, eu achei. As filhas crescem dando citos 1, ó. Ovogônia, filha. Então, na mulher é igual, só que em vez de chamar de espermatogônia filha, eu chamo ovogônia. Então, aqui é espermatogônia, aqui é ovogônia. Aqui é mitose, aqui também é mitose. Aqui eu estou tendo mitose, formou aí. As filhas crescem dando citos 1, achei o cito 1, que formam cito 2 pela meiose 1, ó. Cito 1, meiose 1. Perceba que quem era diploide ficou haploide. Então, do cito 1 para cima, todo mundo é diploide. Para baixo, todo mundo é haploide. Ok? Aí vem meiose 1. Então, ó, as filhas crescem dando citos 1, que formam cito 2 pela meiose 1. Ei, uma diferença do homem para a mulher. Uma diferença. Olha só. No homem, cada cito 1 forma 2 cito 2. E cada cito 2 formará 2 gametas. No homem, na mulher, cada cito 1 só forma 1 cito 2. O outro é uma célula polar, atrofiada, pequena, degenerável. Aí depois, na meiose 2, o ovócito 2 vai formar um óvulo só. Então, na mulher, de 1 cito 1 só surge um óvulo. 1 cito 1 só surge um óvulo. No homem, de 1 cito 1 surgem 4. O homem produz muito mais gametas que a mulher. A mulher produz apenas um único óvulo com uma meiose. A meiose total de uma mulher não produz 4 óvulos, não. Produz 4 células, mas não 4 óvulos. Porque haverá formação de células atrofiadas, chamadas polares, polócitos, glóbulos, células atrofiadas que não vão ter função nenhuma, que vão degenerar. Foi claro? Então, o homem produz uma quantidade maior de gametas, a mulher produz uma quantidade menor de gametas, ok? Então, por favor, vamos agora olhar os dois e pensar,
semelhanças e diferenças da gametogênese do homem para a mulher, ok? Eu vou dizer uma e tu pensas aí, é semelhança ou é diferença? Eu vou dizer aqui. Formação de gametas, semelhança. Acontece nas gônadas, semelhança. Agora, acontece no testículo, só no espermatogênese. Acontece no ovário, só ovogênese. Então, de novo, acontece na formação de gametas, os dois. Acontece nas gônadas, nos dois. Envolve mitose, intéfase e meiose, nos dois. Tem uma fase de multiplicação, uma fase de crescimento ou de maturação, nos dois. Começa com célula diploide, termina com célula haploide, nos dois, ok? Semelhança tem muita. Vamos achar a diferença agora, ó, diferença. Ainda semelhança, ainda. Tem uma etapa em que uma célula cresce e forma um cito 1. Semelhança, ó, as filhas crescem dando citos 1, as filhas crescem dando citos 1, espermatozoide ou óvulo, tanto faz, a fase de crescimento. Por que essa fase é importante? Porque se eu achei a fase de crescimento, o que veio antes é a multiplicação, o que veio depois é a maturação. Segundo, eu achei o cito 1, que é a última célula diploide. Então eu achei meiose 1, cito 1, meiose 1, cito 2, meiose 2, cito 1, meiose 1, cito 2, meiose 2. Agora veja as diferenças. No homem, um cito 1 forma 4 gametas, na mulher, um cito 1 só forma um óvulo. O resto atrofia. Diferença. Outra diferença, no homem o gameta tem flagelo, então tem um período de criação do flagelo, um período extra. No homem eu tenho multiplicação, crescimento, maturação, que é meiose 1 e 2, ainda tem essa etapazinha chamada espermiogênese. Na mulher não tem. Na mulher não tem um período extra pós-meiose, no homem tem. Período extra pós-meiose, que se chama espermiogênese, e formou os espermatozoides. Agora vamos lá. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, fecundação, vai formar o ovo ou zigoto, que é diploide de novo, beleza? Outra diferença importante. Então vamos lá. Diferença, semelhança, mitose, intéfase, meiose, semelhança. Semelhança, diploides formando célula haploide, semelhança. Outra semelhança, acontece nas gônadas, semelhança. Outra, forma gameta, semelhança. Agora, diferença. No homem, tem um período pós-meiose, espermiogênese. No homem, se formam gametas móveis, diferença. No homem, se formam mais gametas, número, diferença. Ok? Na mulher, só nela, se formam células atrofiadas, glóbulos polares, e só um gameta. Mas a diferença mais curiosa e importante é que no homem, tudo isso acontece na adolescência. Você que é jovem adolescente, que tem 14, 15, 16, 17, 18, 19, a sua gametogênese acontece toda. Se você é do sexo masculino, se você é mulher, não. As mulheres não têm multiplicação, crescimento e maturação a vida toda. Não começa as mulheres toda a multiplicação e o crescimento, olha só, acontece antes do nascimento. Você, mulher, quando você morava no busto da sua mãe, na barriga da sua mãe, aconteceu todo tipo de mitose e aconteceu a intéfase. Mitose e intéfase em você, mulher, já acabou no ovário. No seu ovário, já teve a mitose que tinha que ter, já teve a intéfase que tinha que ter, já começou a meiose, está parado em prófase 1, O ovócito 1 está paralisado. Ele só vira ovócito 2. Ou seja, no homem não. Você, homem, tem hoje, agora, tem no seu testículo, no seu ovo, nos tubinhos chamados seminífero, está lá acontecendo mitose em algumas células, intéfase em outras e meiose em outras. Meiose 1, meiose 2, tudo ao mesmo tempo. Se eu pegar um testículo e sair examinando no microscópio, vou encontrar célula cito 1, cito 2, ó, tudo do homem. Na mulher, não. Na mulher, o óvulo, quando a mulher nasce, já nasce com todos os seus ovócitos 1. Está tudo pronto. Só está faltando sofrer meiose 1 e 2. Começou meiose 1, mas está na prófase. Aí, quando você atinge a adolescência, então começa a cada mês, a cada ciclo, um hormônio da hipófise chamado FSH, hormônio estimulador do folículo, vai estimular a meiose 1. Aí você faz a meiose 1, pá, produz um ovócito 2 e um glóbulo polar. Sabe o que acontece com esse ovócito 2? Nada.
ele é liberado. Liberado é. Então, quando a gente diz que a mulher ovula, a mulher não ovula. Quando a gente pensa que a mulher liberou um óvulo, ela não liberou um óvulo. Ela liberou um óvulo imaturo. Ela liberou um ovócito. Vê quantas diferenças da mulher. É precoce, uma boa parte acontece na vida uterina, quando você estava dentro da barriga da sua mãe, multiplicação e crescimento. Mas mesmo a meiose 1, que acontece por conta de hormônios, quando você ovula, libera o ovócito. O ovócito. O ovócito 1. Ok? Então, eu tinha ovócito 1, sofreu meiose. Então, você ovula, libera o ovócito 2. O ovócito 2 só tem meiose 2, só se houver penetração do espermatozoide. Então, só haverá meiose 2 se tiver ato sexual, fecundação, óvulo e espermatozoide juntos. Então, o ovócito 1 só vai sofrer meiose 2, ele é liberado. A mulher ovula aqui, ó. Ovula aqui. Liberou, aí só depois de penetrar o espermatozoide no óvulo é que vai ter a meiose 2. Isso é uma diferença importante. Então veja que a mulher paralisa 2 vezes. Por isso que a mulher é mais complicada mesmo, mais cheia de detalhes. Mulher, em troca da perfeição de produzir gametas de melhor qualidade, ela produz com mais cuidado. Começa na vida intrauterina, paralisa, fica esperando, pensando, raciocinando. Na adolescência faz o ovócito 1 virar o ovócito 2. E o ovócito 2, quando sai, só vai virar óvulo se houver fecundação. Só depois de penetração. Muito bem. Exemplificando, no homem, um ovócito 1 forma 4, na mulher, um ovócito 1 só forma um único óvulo. Depois que houver a fecundação, aí ele pede a incorreta. Letra A. Dizia assim, letra A. Na fase A, as espermatogônias e ovogônias são produzidas por mitose, a partir de célula germinativa. Está aqui, ó, na fase A, por mitose, fase A, só mitose, fase A só tem mitose, fase A só tem mitose. As 4 figuras confirmam isso. Só tem mitose, só tem mitose, só tem mitose, só tem mitose. Beleza. B. As fases B, C, D das gametogêneses se iniciam na puberdade. Opa! B, C, D das duas não. A fase B, C, D na mulher é diferente. Na mulher, multiplicação e crescimento é no busto da mamãe. Quando a mulher nasce, é que vai ter, depois do nascimento, vai ter C e D. A e B já começaram e aconteceram. Ok? Falsa, letra B, gabarito B de bola. C. Na C, reduz a ploidia em C, a meiose 1. Lembra? Filha, cresce dando citosum. Está vendo que reduziu do diploide para o haploide? Então era diploide, teve meiose 1, reduziu a ploidia. Verdadeira, letra C. E letra D. Apenas o gameta feminino tem nutriente. Exato, gente. O espermatozoide é muito menor que o ovócito, porque ele vai se locomover. Ele está levando cromossomos, enquanto que o óvulo tem um citoplasma grande. Um dos motivos de formar glóbulos polares é porque são células pequenininhas, para existir muito citoplasma no óvulo, para ele ter vitelo, para ele ter comida para o bebê. Então, só a comida do bebê, não é só comida não, até a mitocôndria do bebê vem só da mãe, não vem do pai. O bebê recebe do pai os cromossomos, ponto. Da mulher o resto, ok? Inclusive cromossomos. Beleza? Gabarito, letra B de bola. Segunda, uma questão que foi da FUVEST. Ela diz assim, olha só. Na gametogênese humana, aí diz, espermatócitos e ovócitos secundários, olha cá, ó, secundário é esse daqui, ó, cito 2. Na mulher e no homem, cito 2, ó, veja que é uma célula haploide que veio da meiose 1. Aí ele diz, espermatócito e ovócito secundário, formado no fim da meiose 1, tem quantidade de DNA igual a espermatogônia e ovogônia. Veja, não é secundário. Se é o secundário, é o cito 2. O cito 2 não é igual mais aos outros, ele é metade. A redução era aqui. Lembra que eu disse que o cito 1 era a última célula diploide? A partir daqui começa a ter célula haploide. Então, conclusão, falsa a letra A. B. Espermátides haploides estão no fim da segunda meiose e sofrem divisão mitótica para o amadurecimento. Gente,
esta célula não sofreu divisão mitótica, ela sofreu espermiogênese. Não tem divisão celular aí. Não há divisão celular envolvida, nem mitose, nem meiose. Aí é um amadurecimento final. A mitose é na multiplicação e a meiose é na maturação. Falsa também, letra B. Letra C. Espermatogônio e ovogônio se divide por mitose, claro. E forma o espermatócito e ovócito primário. Não forma. Ela se multiplica por mitose, formando outras gônias. Quando ela se multiplica por mitose, ela não forma espermatócito primário. Espermatócito primário e ovócito primário, cito 1, não vem das mitoses, vem do crescimento, vem da intérfase. Falsa, letra C, também. Letra D. Ovogônio se divide por mitose e forma ovócito primário. Não, de jeito nenhum. Vamos lá, letra E. Espermatócitos e ovócito primário originam o mesmo número de gametas no final da segunda divisão. Não. Todas têm alguma falha. O que fazer quando você se deparar com uma questão que aparentemente não tem resposta? O que deve ter acontecido? Provavelmente você leu equivocadamente alguma coisa ou alguma informação ambígua apareceu. Vamos tentar? O que é que a gente faz? Isso vai acontecer na prova. Você já entendeu como é que a gente trabalha direitinho? A gente tem assim, essa aula gametogênese, você teve esta aula, pré-aula, no sábado já apareceu lá. Quem quis já pôde ver uma versão dessa aula dada por mim. Inclusive com questões diferentes dessas. Aí depois tem a tarefa de casa para fazer. Aí depois tem um mapa mental para estudar. Aí depois tem a aula agora. Então, me deparei com questão. Sexta-feira tem prova. Não deixe de fazer presencialmente. É muito importante. Quando você vem fazer a prova, você vai testar o conteúdo que você estudou. Se você tirou uma nota 8, 9 ou 10, ok. Se tirou 1, 2, 3 ou 4 ou 0, tá péssimo. É aula dada, você não pode deixar para lá. Não pode pensar que vai voltar um dia a estudar isso. Vai não. Em vez de esperar para se recuperar no fim do ano, no fim da unidade, se recupera no fim de semana. Então vamos lá. Alguma coisa aconteceu. O que eu faço? Leia de novo, eliminando totalmente aquilo que ficar claríssimo que está falso. Por exemplo, veja a letra E. Espermatócito primário e ovócito primário originam o mesmo número de gametas no final da segunda divisão meiótica. Veja, espermatócito primário, está ele aqui, e ovócito primário. Espermatócito primário vai formar 4 gametas, ovócito primário forma 1. Você concorda que não há ninguém que possa dizer que isso é verdade? Isso está claramente falso. Mesmo eu tendo me enrolado, eu me enrolei, nada não, eliminei. Então, letra E não é. Fora a letra E. Fora a letra E, está fora. Vamos subir para a letra D. Ovogônio se divide por mitose e origina ovócito primário, que entra em meiose, logo após o nascimento. Olha o que ele está dizendo, que ovogônio, mitose, que forma ovócito primário, que entra em meiose após o nascimento. Isso é um absurdo. A meiose da mulher não vai acontecer após o nascimento. Acontece uma etapa na vida intrauterina e depois a meiose vai acontecer na puberdade, com a ação de hormônio da hipófise, hormônio FSH, hormônio que vão estimular a gametogênese. Então, falsa. A letra D está totalmente falsa. Não posso aceitar a letra D. Eliminei. Pronto. Vamos subir para a letra C. Espermatogônio e ovogônio se divide por mitose. Espermatogônio e ovogônio, aqui está, espermatogônio e ovogônio se dividem por mitose. Ou ovogônia por mitose, espermatogônia, mitose. Tá certo, não tá errado não. Até aqui tá beleza. Aí depois ele diz, e originam respectivamente espermatócito e ovócito primário. Vamos lá. Espermatogônia origina espermatócito primário. Não é origina diretamente. Veja, ela sofre a meiose e ela origina. Não é da meiose. Veja, é uma frase ambígua. Você percebe? É uma frase que me permite. Então, vamos ficar em dúvida nela? Estou em dúvida. Eu estou em dúvida. Não gostei muito dela, não. Vamos ler a letra B. Espermátides haploides, formada no fim da meiose, sofrem divisão. Essa está ridícula. A figura mostra que não.
Espermátide não sofre divisão mais. As divisões que há no homem são mitose e meiose. A espermátide não vai sofrer meiose nenhuma. Então é falsa, totalmente falsa a B de bola. Então ou é A ou C, ou é A ou C. Letra A. Espermatócito e ovócito secundário, formado no fim da primeira divisão da meiose. Lá. Espermatócito secundário, no fim da meiose 1. Gente, elas são haploides, tem que ser haploide. Porque a meiose 1 não é que reduz, não é que separa. Então tem que ser haploide. Se são haploides, elas não são iguais à gônia, mas não são de jeito nenhum iguais à gônia. Então, consequentemente, a letra A não pode ser. Está dizendo que quantidade de DNA é igual a espermatogônia e ovogônia. Não é igual, é metade. Então, a resposta, embora um pouquinho confusa, está na letra C. Vou ler. A letra C, ela diz duas verdades, mas que não estão muito bem conectadas. Espermatogônia e ovogônia se dividem por mitose. Espermatogônia e ovogônia se dividem por mitose. Perfeito. Não está errado, não. E formam gônias filhas. Não está errado, não. Aí as filhas crescem dando citosum. Só que ele, ao invés de dizer que a filha cresce, ele diz, originam respectivamente, espermatócito e ovócito primário. Indiretamente é isso. Porque ela forma gônia filha que cresce e forma espermatócito e ovócito primário. O resto está certo, que sofre meiose. Então ele botou duas verdades, mas a conectividade dele não está tão clara. O gabarito é a letra C de casa. Ok? Beleza? Tá certo, Lilian? Terceira questão. Ele dá um texto aqui e diz assim: o processo de formação de gameta feminino tem início antes do nascimento da mulher. Em alguns casos, neste processo, a ovogônia forma o ovócito 1, que estaciona na prófase 1 da meiose até a puberdade, quando, por sua vez, forma o ovócito 2. Finalmente, o óvulo, se houver fecundação, o que eu expliquei para vocês. Considerando o número diploide 46 para a espécie humana e uma quantidade de DNA na intéfase, que pode ser chamado de X de DNA, quantos cromossomos em que quantidade eu vou ter na gônia e no ovócito 2. Gônia e ovócito 2. Gônia e ovócito 2. Vamos para gônia. Gônia. Gônia está aqui, ó. Gônia e ovócito 2 está aqui, ó. Então, gônia, diploide. Quantos cromossomos? 46. Quanto de DNA vai ter nele? Se for no começo da intéfase X, no fim da intéfase 2X. Pode variar. Aí. E o cito 2, ó. Cito 1 sofre meiose 1, deu cito 2. No cito 2 é haploide, é metade, então em metade de 46 é 23. Tem que ter 23. E a quantidade de DNA é X ou é 2X? 2X não pode, já reduziu. Então a resposta vai ser, ó, 46 e 23, ou é letra A ou é letra B, ó. 46 e 23. Agora, a quantidade de DNA é 2X e 2X ou é X e... Você acha que a quantidade de DNA vai aumentar? Não pode aumentar. Não pode aumentar. 46, 2x de DNA. 23, 2x de DNA. É a resposta dada pelo gabarito. Por que ele deixou esse gabarito assim? Observe. Porque você naturalmente botaria 46, 2x, 23x. Não tem. Não tem. Eu vou optar por letra A. Por quê? Vou te explicar. Ele vai levar em conta que esse 46 aqui já passou pela intéfase. Então, ele tem... Esse 46 é quando vai começar a intéfase. Então, não vai passar por G1, SG2. Então, 46 vai passar por G1, SG2, 2x. Então, ele tem 2x. Quando terminar a meiose, quando chegar no período da meiose... Opa, peraí. Quando dividir, ó, então eu tinha aqui uma quantidade de DNA, essa quantidade de DNA vai se mantendo, porque duplica, mas separa, duplica, separa. Então eu tinha 46 e 23, 46, 23, 46, 23. Aqui onde ele diz, ó, vamos achar o 46 aqui, ó, onde ele diz, o processo de formação de gameta é ovogênese antes do nascimento da mulher, considerando o número de diploide 46 para a espécie humana e uma quantidade de DNA na intéfase, na intéfase representado por X, então no G1 é X, então quantos cromossomos eu encontro na ovogônia? Lembre que a ovogônia já está pronta,
Então já passou pela intérprese. Quando uma mulher nasce, já tem ovogônia. Se existe ovogônia, ela já passou. Então ela tem 2x de DNA, duplicou. E no ovócito 2, por que não tem ainda somente X? Porque não houve a fase de crescimento e a fase de crescimento duplicou de novo o DNA, voltou a ser 2x. Só isso. Então, gabarito letra A, embora numa questão mal feita. Essa questão originalmente ela foi anulada. Você diz, por que você põe para mim uma questão que foi anulada? Porque eu preciso me preparar para encontrar, e é melhor que eu faça isso aqui do que na prova. Na prova, de vez em quando a gente bota alguma casca dura para você descascar. Faz parte. Você precisa aprender a tomar decisões, mesmo discordando parcialmente. Não espere que seja como acontece na maioria das escolas, em que basta que tenha uma questão mal feita, o aluno melhor aluno da sala reclama, a mãe dele liga para o coordenador, ele anulou. Não anulou nada, para quê? Besteira. Você entendeu, você sabe o conteúdo. Acabou-se. Gabarito, letra A de aprovação. Quarta questão. Uma questão com frases, com a cara da UPE, frases. Ele diz assim, ó, o hormônio folículo estimulante ativa a continuidade da meiose 1. Ou seja, na mulher, ó, nos hormônios do ciclo menstrual, na mulher tem um hormônio que faz a meiose 1? Tem. Lembre que a multiplicação e o crescimento foi intrauterino. A mulher já nasceu com o ovócito 1. E o ovócito 1 só continua a meiose 1 quando tem hormônio. Primeira frase, correta. Segunda, os ciclos menstruais iniciam quando a ovogônia se transforma. Não, gente, a mulher não tem ovogônia. A mulher não nasce com ovogônia. A ovogônia já foi na vida intrauterina. Já não existe mais ovogônia. A ovogônia virou ovócito 1. Já houve multiplicação e crescimento. Pegadinha, frase 2. Frase 2 é falsa, ó. Sendo falsa a frase 2, elimina a letra B, letra E e letra D. Ou é somente 1, ou é 1 e 3. Eu não precisava nem saber a 1. A 1 eu não precisava saber hormônio FSH. Porque a 2 tem que ser falsa. A 2 está claramente falsa, porque disse aqui, ó, que o estímulo menstrual acontece quando a ovogônia, o ciclo, se transforma. A ovogônia se transforma na vida intrauterina. Totalmente falso. E 3, o sistema nervoso capta sinal relacionado com o clima, e essas informações podem influenciar na produção de hormônio, resultando... O sistema nervoso capta alguma coisa? Muito. Capta temperatura, umidade, luminosidade, capta atrativo, capta desejo, capta tudo. Então, o sistema nervoso detecta coisas e influencia o sistema hormonal e os hormônios ativam as glândulas. 3 é verdadeira. Preste bem atenção. 3 é verdadeiro, gabarito 1 e 3. Preste atenção. Essa questão aqui, gabarito letra A, eles anularam, mas a menos ruim é A. Essa questão, professor, eu não sei, eu nunca ouvi falar nisso. Não arrisque falso, pelo amor de Deus. Toda vez que você ouvir falar de uma frase e não entender, não arrisque falso, não. É porque eles se aproveitam, os elaboradores se aproveitam que a gente tem, nós temos insegurança. Insegurança plantada pela educação e pela família. A escola e a família botam a gente na insegurança. Cuidado, cuidado, cuidado com a namorada, cuidado com a gaia, cuidado com o álcool, cuidado com a maconha, cuidado com tudo, com a direita, cuidado com a esquerda. Isso gera na gente. Tudo que não é selfie, tudo que não é nosso conhecido, parece ser nosso inimigo. A gente é educado para ter medo de tudo que não conhece. E como eu tenho medo, eu chamo de falso. Então ele bota uma frase com qualquer coisa que você não conhece, sua tendência é botar falso. E ele sabe que você vai botar falso. Por exemplo, eu te digo assim, ó, o meu tio Leonardo tem 34 anos. Você não tem a mínima ideia, nem se eu tenho um tio chamado Leonardo. Fazer o quê? Você vai marcar o quê? Verdadeiro. A não ser que seja uma coisa criminosa. Por exemplo, o meu irmão mais jovem, Paulinho, tem 87 anos. Veja. Eu não posso ter um irmão mais jovem com 87 se claramente eu não tenho 87.
Então não pode, tá doida a frase, está desconectada. Então, ou ela é claramente falsa, ou não arrisca falso, não. Vai dar errado. Sobretudo em questões com frase que é inundado na prova da UPE. Então, gabarito final 1 e 3, letra C, de certeza. E a quinta questão? A quinta questão. Ele diz aqui, ó, usualmente denomina-se óvulo, quando na verdade é ovócito secundário. Olha a história da menina aqui, vê. 14 dias depois da última menstruação, Maria, um ovócito secundário foi liberado, seguido pela tuba uterina. Ó, para aí, vê. O ovócito foi liberado, já ovulou. E seguiu para a tuba uterina, ou seja, o bicho está pegando. Aí lá vai. Como Maria tiveram relação sexual há alguns minutos, eita, coisa grave, vai engravidar. Havia uma quantidade considerável de espermatozoide no interior da tuba. Pronto. Fudeu, literalmente. Então vai ter, considerando que o ovócito espermatozoide não tem nenhuma alteração morfológica, a assinada correta. A correta acabou-se. É só esperar o atraso menstrual, fazer o exame beta-HCG, fazer a ultrassom e marcar o parto. Acabou. Tá buchuda. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Olhem para mim. Historicamente, neste curso, todo ano, uma aluna engravida. Vai ser você este ano. Prepare-se. Eu faço o quê para evitar? Se previna, tenha cuidado. Tenha cuidado. Todo ano tem alguma... Eu não sabia como é que engraçado. Besteira, você sabe tudo direitinho. Tenha cuidado. Be careful, senão você se for. Então veja, venha cá. Olha, venha. A letra A diz assim. Poderia haver fecundação? Claro que sim. Havendo fusão de núcleo diplóide ou não. O ovócito não é diploide, o núcleo é haploide. Os núcleos são haploides. Falso, letra A, pegadinha. Letra B, poderia haver fecundação? Formando o zigoto? Que iniciaria divisões mitóticas. O zigoto é mitose, claro. Denominada clivagem, para formar o embrião. B de bola, deve ser a resposta. Letra C, impossível, não ocorria fecundação. Letra D também. Então, letra C e D, impossível. Vai ter fecundação, a chance que tem é enorme. E letra E, poderia haver fecundação. Se o espermatozoide penetrasse completamente, não, gente, ele só enfia a cabecinha, só os cromossomos. Não entra a peça intermediária com as mitocôndrias, nem entra o flagelo. Então, gabarito será B de bacana, B de bola. Antes de terminar a aula, eu tenho um minutinho, quero mostrar a vocês isso aqui. Você já conhece essa página, é a página da gente, Academia Fernando Beltrão. É só descer, se clicar aqui na foto de qualquer um dos diretores, você manda um zap direto para a gente, sem nem precisar incluir a gente nos contatos. Se você vier para aqui, vai acessar a área do aluno, mas o que eu quero mostrar é aqui, ó, Start. Quando você clica no Start, você sempre tem alguma coisa interessante, mesmo sem fazer login. E neste caso, o interessante é a hora da virada. Você que está interessado na hora da virada, será de hoje a 15, segunda e terça-feira da Semana Santa, um mega esquema de atividades imperdíveis aqui para a gente. Você vai poder escolher a sala que quer assistir aula, se quiser, o horário que quer assistir aula, se quiser, a matéria que quer assistir aula, se quiser, aqui presencial ou em casa, a hora da virada. Inscreva-se, você não vai pagar nada. Até sexta-feira, a inscrição é só para quem é aluno da academia. A partir de sábado, havendo vagas, a gente abre um espaçozinho para também visitantes participarem. Ok? É isso, meu povo. Obrigado e tchau.
Então, é porque se você não conhecer a série.